Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Está começando o nosso programa semanal para que você fique por dentro. Essa semana apresentada por mim e pelo meu amigo aqui, Carlão. Ok. Tá. Olá pessoal, hoje o programa talvez pode ser um pouquinho mais extenso, mas está muito interessante. Isso. Antes de começar o programa, peço que você assista até o final, porque a gente tem muito assunto. Acho que ele vai ficar um pouquinho mais longo, né? Então vê um horário se estiver sossegado, tranquilo, mas é importante você assistir ele todo, né? E antes, curta, comente, compartilhe, manda para os seus amigos para seguir, quem não está ainda seguindo. Se você não está seguindo, siga, para que a gente possa chegar aí no máximo possível de colegas, porque a gente utiliza isso aqui para trazer bastante informação, né? Antes da gente entrar nos nossos assuntos, Carlão, eu queria fazer uma retificação de uma coisa que foi falada no programa anterior, que foi apresentado pelo Evandro e pelo Ronaldo. Né? O Ronaldo se confundiu na hora de falar e ele disse que nós estamos com a nova seguradora, né? Acabou o contrato com outra seguradora, a gente mudou de seguradora. Okay. É uma coisa que acontece, e na fala dele ele disse que o seguro ele cobre os pais e os sogros também. Não é verdade, na verdade ele se equivocou. O nosso seguro ele cobre o titular, que é o guarda, que é o nosso associado, o cônjuge e o filho até 18 anos. Né? Os filhos até 18 anos, o auxílio funeral e o seguro. A nova seguradora chama Mão Geral, é uma seguradora bastante antiga. O que o Ronaldo estava tentando falar e não ficou muito claro, é que nós estamos fazendo uma parceria para que a gente possa, porque é uma demanda muito grande que tem, oferecer um produto à parte, que vai ter custo para quem quiser, para que possa ter um auxílio funeral para os pais e para os sogros, né? Verdade, é uma demanda isso, constante aqui. Isso, para o irmão, para o filho que tem mais de 18 anos e tal, aí se a pessoa quiser, aí ela vai comprar direto lá da empresa, né? Estamos ainda vendo tecnicamente como é que vai ajustar isso daí. Então o nosso seguro não, e o auxílio funeral não é extensível para pais e sogros, viu? Isso precisa ficar claro, foi um erro, a gente pede desculpa, né? Mas até porque fica muito caro para pagar, não tem condições com a mensalidade. Então, esse novo produto, para aqueles que quiserem adquirir, sim. E estamos viabilizando também aí, parece que vai dar certo dessa vez, um plano de saúde que possa ser acessível aí para os nossos associados pagar, enfim, né? Mas ainda estamos em tratativas, está bem avançada, mas a gente deve ir. Então, essa era a retificação. A outra coisa é aproveitar o programa para desejar feliz aniversário, né, para duas coisas, né, muito importantes na minha vida. Na sua vida é só uma, na minha são duas coisas. Uma é a Guarda Civil, que faz aniversário dia 15, né, então parabéns para todos nós temos que comemorar os 33 anos com todas as dificuldades. A gente chegou até aqui com uma instituição grande, forte, respeitada nacionalmente, e fomos nós que construímos isso ao longo do tempo. Verdade. Né? Então todos nós temos que comemorar. Né? A instituição hoje tem muitas dificuldades, mas seguramente ela está muito melhor do que era antes, né? E a gente tem avançando e vamos avançar cada vez mais. Então, feliz aniversário para todos nós nesse domingo, dia 15. E o outro feliz aniversário é para minha filha, Marina, que também faz aniversário no dia 15. Bacana. Nasceu no dia 15 de setembro, vai completar 13 anos, então um beijo, a Marina nos assiste, né? Feliz aniversário para ela, papai te ama, e vamos a semana que vem nós vamos passear para comemorar seu aniversário. Agora os assuntos. Isso, agora vamos entrar nos assuntos mesmo do programa, né? Uma das coisas que foi falado no programa, coisa de 2 semanas, acho que foi até você e o Márcio que apresentou o programa, né? Certo, né? Isso, a gente estava pegando os dados, né, pedindo para as pessoas mandar os dados de que tem o registro de arma, que precisa prorrogar o prazo do registro,
para 10 anos, né, para que mandasse os dados para a gente, que a gente ia encaminhar para a Polícia Federal, e a Polícia Federal iria, né, encaminhar um novo registro para os colegas. Assim, muita gente mandou, nós já encaminhamos um lote para a Polícia Federal, tem um outro lote para encaminhar, eu estava conversando com o Leonardo hoje, e esse primeiro lote que a gente já mandou, o pessoal já começou a receber os registros. Eu recebi um bocado de WhatsApp aí, do cara mandando a foto do registro novo, agradecendo e tal. Legal, isso que a gente puder fazer para facilitar, quero agradecer inclusive os colegas da guarda que trabalham lá na Polícia Federal, que estão ajudando muito nisso daí, Clairton, que foi inclusive quem deu a sugestão, show de bola, está funcionando muito bem. Você, às vezes a pessoa está até meio anônima na guarda, as pessoas nem sabem quem é que está fazendo alguma coisa, e aí é importante a gente agradecer, né? Então, obrigado para os colegas lá da Polícia Federal que sugeriram essa parceria, nós encaminhamos, as pessoas estão encaminhando, a gente está mandando para lá e está tendo um retorno direitinho. Só lembrar que quem o registro venceu antes de 15 de janeiro, não vale isso. Não adianta ficar mandando pra gente, porque não vai resolver. Você vai ter que resolver a coisa do registro mesmo, direitinho, bonitinho, lá na sua vida, né? Mas, Clóvis, antes de você falar do tópico, eu sei que você, colega que está nos assistindo, está querendo saber sobre a ordem de serviço número 12 do subcomando. Aguenta um pouquinho que nós vamos falar sobre isso daí. Nós tivemos uma reunião com a comandante, vamos falar. Isso, o pessoal quer saber disso, quer saber como é que estão as coisas em Brasília, né, e da questão da aposentadoria. Tem um pessoal que não para de me mandar o WhatsApp aqui, que é da turma 62, quer saber do cinturão. É verdade, discutimos isso também, né? E a gente tem algumas coisas antes. Vamos começar por onde, cara? Pela reunião com a comandante, tem... a retificação do seguro. Isso. Bom, nós tivemos uma reunião com a comandante, todo mês a gente tem uma reunião com a comandante, né, que tem sido muito correta, né, nesse sentido, da gente encaminhar as demandas, né, eu vejo que essa reunião está balanceando as coisas. Isso, tá. Parece que está tensionando e com a reunião a gente está conseguindo. Isso, e a gente vai encaminhando. Por exemplo, hoje eu fui para a reunião bem bravo, né? Por causa dessa bendita dessa OS 012 aí, né? Que às vezes incomoda. Mas eu saí mais tranquilo e até bom, porque às vezes a gente vem aqui falar com o fígado exatamente tudo aquilo que dá vontade de falar, mas a nossa preocupação maior é com a solução, né? Verdade. Nos programas. Então o assunto hoje, vamos começar por isso, né? Vamos. Isso, o assunto hoje foi a edição da OS 012, que revoga a OS 04, que é da folga mensal garantida, né? Então assim, nós ficamos muito incomodados, principalmente com a argumentação de que a unidade não consegue fazer e aí cancela a ordem, né? Então é mais ou menos como assim, a vaca tem carrapato, vamos matar a vaca. Foi mais ou menos. A folga mensal garantida é uma coisa importante, né, que para garantir ao trabalhador da Guarda Civil, que é plantonista, de poder, uma vez por mês, passar um final de semana com a família e tudo mais, né? Ela tem lá uma série de requisitos, se a pessoa teve falta, se teve algum tipo de coisa, ela não tem a garantia de que terá folga no final de semana, então é uma via de mão dupla, né, que estimula... A comandante ela deixou bem claro que quando essa folga é acumulada para o próximo mês, que eles têm um pouco de dificuldade. Então, qual era a nossa demanda? De que a ordem de serviço 012 fosse revogada. O que a comandante não se comprometeu com a gente é que ela vai fazer uma ordem de serviço retificando, aí vai trabalhar na OS 04, fazer algumas alterações lá na OS 04, mas que nela vai garantir o direito à folga mensal garantida. Né? Então não vai perder o direito à folga mensal garantida, a gente sabe de todas as dificuldades, né? Em alguns momentos pode até ser que um final de semana tem um pouco mais de dificuldade, sei lá, tem o final de semana de carnaval, ok, tem um pouco mais de dificuldade. O dia que tem lá a Fórmula 1,
Todo mundo entende isso. Eu Eu nunca vi guarda reclamando disso, né? Agora, suspender só porque as pessoas não conseguem cumprir é bastante complicado, né? Mas o fato é que, a verdade é que ela conseguiu, ela se comprometeu em rever, em reorganizar isso daí e manter a garantia da folga mensal. Então isso é importante para tranquilizar todo mundo. Isso daí deve ser refeito aí nos próximos dias de maneira que garanta para as pessoas o direito que a gente tem que considerar uma conquista e não pode perder. O ruim disso tudo, cara, é que, por exemplo, eu fiquei 15 dias em Brasília, de coisa de lá, você volta com uma vibe diferente, foram boas as conversas, e aí você se depara com um problema que é fabricado, não existia. Alguém foi lá e fabricou o problema desnecessariamente, né? Isso me incomoda realmente, né? Porque a gente tem que gastar muita energia para resolver um problema que foi produzido sem nenhuma necessidade. Bacana. Mas já que você está falando de Brasília, sabe da partida? Então, mas ainda tem mais coisa da reunião, né, cara? Senão você bagunça a cabeça do povo aí. Vai, vem. A gente tem tido uma demanda muito grande, principalmente do pessoal da Turma 62, que o que aconteceu foi o seguinte: quando o pessoal da Turma 62 se formou, não tinha cinturão no DML. É verdade, eu lembro. Aí alguém foi lá, que ninguém consegue me dizer o nome dessa pessoa, porque senão já tinha ido atrás, né? Falaram, disseram e tal, mas alguém subiu lá num palanque e falou para eles providenciar lá o cinturão, não sei o que logo ia chegar os outros e eles receberiam. Então tem colega que está com o cinturão emprestado do primo PM, é verdade. Tem colega que está com o cinturão emprestado do guarda, tem colega que comprou, tem colega que está com o cinturão velho lá e tal. Surradinha, né? Isso. E chegaram os cinturões. E aí o pessoal está, e agora? Nós vamos receber? Porque chegou uma outra leva e o pessoal não recebe, né? E eu falo, agora você já tem, meu amigo? Então, nós cobramos isso, né? Levamos isso para a reunião com a comandante, até porque durante a reunião o povo estava mandando um WhatsApp falando disso, né? E o inspetor Camargo, que é quem ficou responsável por isso, ele me disse o seguinte: tem 1.500 cinturões lá no DML. DML não, desculpa, agora chama DAI, né? DAI. A gente é meio velho, fica falando DML ainda. Mas tem 1.500 cinturões. E que eles vão pagar os cinturões para todo mundo que não recebeu. Então o pessoal da Turma 62 que fica me cobrando, vai receber o pessoal que está saindo lá, né, para ir para a rua, que o pessoal vai, que é outra coisa que a gente tem para falar da reunião, o pessoal vai para a rua agora, eles vão receber o cinturão. O pessoal que está com o cinturão emprestado, não sei o que não recebeu, vai receber também. E assim, são 1.500, né? Vai pagar os cinturões com essa prioridade até chegar nos 1.500 e tem outra leva de cinturão chegando, né? Enfim, tá nessa coisa, né? A escassez, administrar é gerenciar a escassez mesmo, é gerenciar a dificuldade. Agora, outro ponto importante para o caso dos 34 graus ontem. Graus, que grau? Me mata de vergonha, cara. 34 graus. É o nervosismo, eu estou falando só de sacanagem aqui com ele. Né? Essa é uma demanda. Qual o problema? Existe uma ordem, é uma portaria, uma ordem, então não me lembro agora, que diz que pode ser utilizada aquele uniforme, a camiseta azul lá, né? A camisa polo. Só que a bendita da ordem, ela diz que é para ser usada na primavera e no verão. Só que a semana passada era inverno, ontem era inverno e estava 34 graus. Então o que a gente pediu? Para que esse dispositivo seja alterado e se estabeleça poder utilizar essa camisa pela temperatura que tiver. Né? Se tiver um calorzão danado no inverno, que as pessoas não tenham que sofrer. Não, só pode no verão. Né? Então, isso a comandante se comprometeu em reeditar isso de maneira a estabelecer essa coisa de acordo com a temperatura e não necessariamente. Eu percebi que o inspetor Camargo também assimilou bem a ideia. Sim, tá bem assessorada a comandante. Eu estava com o inspetor Marco Antônio, com o inspetor Camargo, os dois estão bem
bem ágeis para fazer as coisas. Nesse sentido, o comandante está de parabéns e está se cercando de gente mais empenhada, com mais vontade de fazer as coisas, de resolver, de fazer as coisas funcionarem. Está corretíssimo e tem todo o nosso apoio nesse sentido, né? Enquanto a gente estiver estabelecendo um canal de diálogo e se comprometendo e cumprindo o comprometido, tem o nosso apoio e vamos caminhar juntos sem problema nenhum. Nós queremos que as coisas avancem, que cheguem nas pessoas, que os trabalhadores da guarda tenham melhores condições de trabalho. Até cobrei se a questão do protetor solar, né? Ah, é verdade. Porque às vezes o protetor solar chega no inverno, a blusa chega no verão e tal, ele falou que o protetor solar já está resolvido, que inclusive ele é o fiscal do contrato, né? São as bombonas e tal, mas que tem um protetor solar que nós não vamos sofrer tanto com isso. Não, tem mais coisa aqui, deixa eu olhar aqui na minha cola. As remoções, a questão de remoções, né? Estão tendo algumas remoções e assim, primeiro, o sindicato tem por hábito não se meter em remoções. Remoção é uma coisa da administração pública, ela tem direito de se organizar, está previsto na legislação, né? Nós recebemos uma gratificação, que é o RTP, que no texto dele diz que o nosso local de trabalho é variável, que, portanto a gente pode ser removido, então nós não fomos nem questionar isso. O que a gente questiona são os critérios para remoção. Muitas vezes, e aí ela se comprometeu de se reunir com os chefes das unidades, é o seguinte: quando alguém for ser removido, o chefe tem que chamar o servidor e dizer: meu amigo, você está sendo removido daqui porque você é muito bom, em tal lugar tem uma atividade que precisa de alguém com o seu perfil e você vai desenvolver essa atividade lá. Ou então chamar o cara lá e falar: você está sendo removido daqui porque você não preenche os meus requisitos para essa unidade, eu tenho que disponibilizar alguém e estou disponibilizando você porque no meu conceito você não é um bom servidor. Ou você apenas não encaixa nos meus critérios. Isso, exatamente. Pode encaixar lá. Mas ele pode dizer: você está indo porque você é muito bom, pode dizer: você está indo porque você é muito ruim. Eu te escolhi por este critério aqui. Tá certo? Você é o mais antigo, você é o mais novo, você é o mais escolarizado, é o menos escolarizado. Mas ele tem que dizer para o servidor. O servidor não pode ficar sabendo pelo diário oficial que foi removido. Ele não pode ficar sabendo pelo colega dele que trabalha na não sei aonde que ele foi removido. O chefe da unidade tem que chamar ele e falar: ó, a pegada é essa. Né? Uma outra coisa, então tem isso. Coisa de chefe ficar emitindo ordem de serviço, pegando o período de folga de servidor. Isso tá não pode uma unidade emitir uma ordem de serviço para o cara ligar para saber a escala. Eu não sei, se tem chefe que não leu a portaria mesmo. Então, mas esse foi um outro assunto que a gente tratou. Então, As viaturas, o pessoal perguntou. sim, saída da DEAC. Ah, verdade. Que nós estamos tendo problemas, né, do pessoal que, assim, o cara faz DEAC das 6 às 14. Bom exemplo. Ok. Aí, às 14 horas, você tem que estar no posto ou estar na base? Depende. Isso. Depende. De onde ele pode ir embora? Do posto ele pode ir embora para casa, sem ter que voltar na base para levar documento, preencher relatório, assinar nada? Se ele puder ir embora do posto para casa, sem nenhuma obrigação mais a cumprir na unidade, então às 14 horas ele tem que encerrar no posto. Agora, se a unidade determina que ele retorne para entregar um documento, que ele tenha que assinar lá o ponto da saída, que alguma coisa que é obrigação, que ela transforma numa obrigação para ele, se a obrigação tem que ser remunerada, e aí ele vai sair antes ele tem que sair antes do posto para encerrar a jornada lá onde encerra a obrigação. Porque senão gera banco de horas. Essa é a coisa. Aí a comandante vai se reunir, porque quem está pegando muito no pé disso é a RDO. Né? Isso, aí ela vai conversar com o pessoal da RDO lá para poder ajustar isso, nós vamos ficar atentos. Mas a lógica é essa, é a lógica do cartão de ponto. Onde eu tenho que bater o ponto e dali ir embora? É no posto mesmo? Eu posso ir embora? Então eu encerro a jornada no posto. É na base? Então às 14 horas eu estou na base. Essa é a pegada. Gente, se por um acaso acontecer, relata o fato que se vocês chegarem lá, depois desse exemplo que ele deu, depois das 14 horas,
tem que ir para o banco de horas. A portaria mesmo, lá no seu artigo 6, fala sobre isso. Então, um outro assunto que a gente tratou é que tem colegas que estão inventando, assim, e o pior é que não é nem um inspetor, é CD, subinspetor, que está inventando uniforme para atividade física. Verdade, que se você vem com a camiseta que não é a que eu acho que tem que ser, não pode fazer atividade física. O chefe da unidade não tem poder de suspender a atividade física, de ninguém. Quanto mais o CD. Né? E tá, não, você não vai fazer atividade física porque você está de camiseta preta. E daí? Onde está escrito qual é o uniforme de atividade física? Não está em lugar nenhum. Então, assim, menos, né, pessoal? Vamos lá. Aí a gente tem que tratar um assunto desse com a comandante, porque um CD está inventando uma regra. É verdade. Eu não tenho o menor sentido. Né? Então, ou, agora, o pessoal inventa, eu não trabalho com mulher. Ave Maria, desse... Não tem cabimento um negócio desses. Né? Assim, nós temos uma comandante mulher. O que o povo não pensa? Né? Aí Toda a discussão sobre violência do mundo. A gente tem que tratar isso numa reunião do comando. Porque tem o CD, o subinspetor, decide, eu não trabalho com mulher. Bom, mas vamos avançar. Né? Então a gente sempre faz essa reunião com o comando. Né? E até que é uma reunião preparatória que a gente vai ter na secretaria para a gente tratar os assuntos que são internos da guarda do comando, e lá na secretaria a gente vai tratar de salário, do concurso, dessas coisas todas, né? De por que as viaturas estão demorando, né? Essas viaturas já eram para estar aí, ainda não estão, isso a gente vai perguntar na secretaria. Tanto é que na periferia já está tendo reclamações de algumas unidades que não estão sendo atendidas. Mas isso a gente cobra na secretaria, não adianta cobrar no comando, porque o comando também está agoniado. Verdade. Com relação a isso. Né? Eu fui para Brasília no começo da outra semana, né? Fiquei lá 2 semanas, retornei ontem, saí de lá ontem 10 horas da manhã de carro, cheguei aqui 9h30 da noite, né? Enfim, vim dirigindo. Fui dirigindo e retornei dirigindo, né? Mas foram semanas, foram 2 semanas bastante produtivas. Eu só para explicar um pouco o nosso... Não, em primeiro lugar, eu vou agradecer o pessoal que foi lá, votou naquele apoio legislativo, que ficou bacana. Não, vou chegar lá nele, cara. Que eu enchi muito o saco do pessoal, mas me desculpa, mas foi necessário. Eu estou tentando fazer a coisa com método e vocês estão vendo que ele tá atravessando, né? Nesse negócio. Nós vamos chegar nisso porque isso tem um papel importante, tem uma lógica importante. Mas é bom a gente ir numa sequência, né? A FENAGuardas tem, a gente já falou disso aqui muitas vezes, nós temos nos mantido permanentemente lá em Brasília com pelo menos 1, 2 diretores, que essa semana que vem vão ter 6 diretores da federação lá. Na semana que eu fui a gente estava em 3, aí um já estava lá já há uns 15 dias, que é o menino Belmiro lá do Pernambuco, né, de Camaragibe, no Pernambuco, que é o presidente do Sindicato de lá, um abraço Belmiro, flamenguista, foi embora bem na véspera do jogo do Flamengo, não pôde assistir. Né? E o menino de Hortolândia, aqui do Sindicato de Hortolândia, também ficou lá uns dias com a gente. E aí a gente pôde caminhar bastante lá no Senado. Todo mundo sabe que a discussão da reforma da Previdência está no Senado nesse momento, né? Na semana anterior o Belmiro, mais o Evandro, que estavam por lá, eles foram nos gabinetes dos 81 senadores e protocolou um ofício da federação pedindo apoio, pedindo uma agenda, né, na questão da reforma da Previdência. E aí os senadores estão dando retorno, né? Mas só para vocês entenderem a dinâmica das coisas como estão lá. Teve a PEC 06, que foi aprovada sem estados e municípios. Certo. No entanto, tem aquele bendito daquele parágrafo 4b que a gente já falou aqui, que veda ao município criar uma regra diferenciada por categoria, e a não ser aquelas que sejam autorizadas nesse bendito 4b, né, os entes federativos, a não ser o que estão autorizados no 4b, que fala lá da Polícia Civil, Polícia Legislativa e dos agentes penitenciários socioeducativos. E a gente precisa se incluir ali, né? Porque se ficar para o município legislar, o município poder criar uma regra especial para a gente, né? Uma regra diferenciada. Então o nosso objetivo é tratar disso. Só que na PEC 06, a discussão lá de não alterar nada.
É só retirar a coisa para não ter que voltar para a Câmara. Então, qual foi a estratégia que o Senado adotou? Ela tirou tudo que eles achavam que tinha que tirar e criou uma PEC paralela, que é a PEC 133. Ela já tem um número, que é a PEC 133. Nesta PEC 133, foi incorporado um texto que é de autoria do senador aqui de São Paulo, Major Olímpio, né? Até conversei com ele, gravei um vídeo lá com ele e tudo mais, o Major Olímpio, que ele cria um parágrafo 11 no artigo 144 e que diz lá que todo mundo que está lá no artigo 144, mais os socioeducativos e tal, tem direito à regra diferenciada. Meu, foi ótimo, isso foi uma grande vitória, nós temos que agradecer muito ao senador por ter feito isso e ao relator por ter incorporado isso no relatório. Né? Porque no momento que isso é incorporado ao relatório, ele passa a fazer parte do texto. Para ele ser retirado, algum senador, teria que fazer uma emenda falando, retira isso do texto. Vai ter que defender esse impacto. Isso, aí ele vai ter que ir lá defender isso, votar e tal, e aí a gente vai saber o nome de quem é contra e tal. Então o fato de estar no relatório é um avanço enorme. Só que em contrapartida, o parágrafo 4b da PEC 06 continua existindo. E aí fica meio conflitante. Então o que a gente foi trabalhar lá? Para que a gente conseguisse, em princípio, né, construir, que algum senador fizesse uma emenda na PEC 133, que é a PEC paralela, alterando esse artigo, esse parágrafo 4b. Certo. E aí fomos dialogando com diversos senadores, então eu vou fazer um pouco o histórico de todos os senadores pelos quais a gente passou. Né? Porque eu vi o Cajuru fazendo um chão. Isso. Então, teve uma reunião essa semana, na terça-feira, mas antes eu já tinha conversado com algumas pessoas, não com o Cajuru, eu vinha conversando muito com o senador Harold de Oliveira, que é do Rio de Janeiro. Né? E aí, para a gente construir essa emenda, primeiro nós conseguimos construir uma emenda para a PEC 06, mas a gente sabia que ia ter uma dificuldade de votar, de incluir e tal, porque se altera, retorna para a Câmara e tal. Quantas emendas a Fernanda Guarda conseguiu já fazer o PEC 06? Você tem ideia? Não, a PEC 06 tem umas 4, 5. Ah, mas assim, a gente sabia que era um pouco placebo, no sentido de que tem essa disposição de não fazer alteração. Mas que servia como demonstração de que a gente está lá, da nossa mobilização, para a gente conseguir as alterações na 133, que de fato já começou com a coisa do Major Olímpio, o próprio relator incorporando no relatório. Isso é fruto da presença constante de gente da Guarda por lá, dialogando com senadores, as pessoas conversando, e é assim que a gente avança. Então, o senador Harold de Oliveira tinha feito essa emenda. Né? Tiveram mais outros senadores. Né, o Cajuru que fizeram. Não, o Cajuru é agora, não 133. Então agora para 133, o senador Jorge Cajuru, que é de Goiás, e aí eu quero até fazer um link da importância de nós elegermos os nossos parlamentares. Em Goiânia tem um guarda, que é vereador, que é o presidente da Câmara dos Vereadores de Goiânia, guarda. Olha só, pessoal. Um guarda, né, que é o Romário Policarpo. Então o Jorge Cajuru tinha sido vereador lá em Goiânia. Então eles se conheciam, foram parlamentares juntos, tal. O Romário foi junto com a gente para participar dessa reunião, intermediou. Eu não conheci ele pessoalmente, conheci, show de bola. Aliás, nós temos ótimos parlamentares, né? Tivemos lá com 3, tem guarda vereador em 4 capitais. 3 estavam lá, né? Que é o Romário Policarpo de Goiânia, o Jones Moura do Rio de Janeiro e o Pedro Bueno de Belo Horizonte. O único que não estava lá é o Márcio Cruz lá do Ceará, de Fortaleza, né? Mas os outros 3 estavam lá e a gente caminhou bastante lá pelo Senado. Né? Gente, nós temos condições sim de eleger nosso vereador aqui em São Paulo. Não vamos desistir. Mas vamos por partes. É muito importante isso. O Romário, através dessa relação com o Cajuru, aí o Cajuru se dispôs a apresentar a emenda que a gente construísse e defender em plenário. Então, nós fizemos uma emenda lá, construímos lá uma emenda com ele, para alterar o parágrafo 4b. Esse é um. Aí, o senador Harold de Oliveira, também, através dessa relação com o vereador Jones Moura, que é do mesmo partido que ele, lá do Rio de Janeiro, inclusive, construiu uma emenda similar também, que já está lá protocolada, bonitinha, né, e está alterando o parágrafo 4b também. O
Aí nós conversamos com um senador, chama Rogério, eu acho que é Rogério Correia, que é de Minas Gerais. Esse senador foi candidato a prefeito, 4 anos, e era o candidato a prefeito do vereador Pedro Bueno. Então, junto com o Pedro Bueno, nós fomos lá, só que aí nós adotamos uma estratégia diferente, né? Porque todo mundo sabe que no começo da semana, você viu, nós começamos a semana, eu cheguei lá com uma notícia muito ruim, até fiz um vídeo sobre isso, que foi aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, na questão das aposentadorias lá e tal. E aí, um dos argumentos dos ministros do Supremo para negar o direito à aposentadoria foi de que nós não estamos no rol taxativo do artigo 144, nós não estamos lá nos incisos. Então nós conversamos com o senador para que a gente construa uma emenda que, para garantir o direito previdenciário, sem ter qualquer chance de discussão, que nos inclua no inciso 6º, né? Aí tem toda uma discussão, mas isso vai estar mexendo com outro assunto, e a discussão é sobre previdência, vai mexer em outro artigo e tal. Bom, já está mexendo no artigo 144 com a inclusão do parágrafo 11, então dá para tentar isso daí. E aí ele agendou para que eu sentasse junto com a assessoria do DEM, ele é do DEM de Minas Gerais, se não me engano é Rogério, tem 2 Rogério lá de Minas e eu posso estar fazendo confusão no nome. Mas se eu estiver falando o nome errado, vai aparecer o nome certo aqui. É o senador Rogério Correia. Deixa eu olhar aqui, porque o Zeca já quase deu um pulo aqui na minha frente. Bom, foi bom ter olhado aqui, que eu estava chamando de Rogério. Na verdade, Rogério Correia é um deputado federal de Minas Gerais. O nome correto do senador é Rodrigo Pacheco, né? Que é do DEM de Minas Gerais, que é um dos senadores de Minas. Né? E aí eu sentei com a assessoria dele para a gente construir uma emenda para trabalhar a inclusão no inciso 6º. Quais foram os argumentos? Porque você tem que argumentar, né? E aí que eu ia chegar onde você queria acelerar. O que nós colocamos na argumentação? Toda coisa tem importância da guarda e tal, né? Colocamos as atividades que a guarda faz, quantas ocorrências a guarda de São Paulo atendeu, quantas guardas tem na Bahia e tal, né? Falando da similaridade das atividades, mas da forma diferente como está sendo tratado na Previdência, e colocamos que uma das razões do Supremo não ter concedido era de não estar no rol taxativo. E uma coisa que foi importante a gente ter colocado, e aí foi importante a gente ter conquistado junto, é a questão da ideia legislativa, que tem uma ideia legislativa lá no Senado propondo a criação do inciso 6º, que ela precisava de 20 mil apoiamentos para poder, para que ela possa ser debatida. Eu vou falar depois um pouco mais detalhado como é que funciona isso, mas na argumentação nós colocamos isso, olha, tem essa ideia legislativa e a sociedade brasileira deu a ela lá os 20 mil apoios necessários para que o Senado discuta. Então, é um argumento, olha, a sociedade quer que a guarda seja o inciso 6º. E aí a gente colocou isso, por isso foi muito importante conseguir os 20 mil apoios. Então, tem essa emenda construída. O senador Haroldo de Oliveira também, sentei com a assessoria dele e construiu uma emenda no mesmo sentido. Nós conversamos com o deputado Lincoln Portela, que também se colocou à disposição para ajudar, nós entregamos uma emenda para ele encaminhou, e um senador chamado Isalci já apresentou a emenda, a pedido do Lincoln Portela, que foi feito por nosso intermédio, alterando o 4B, a emenda está protocolada. Então tem essas emendas, e se eu não me engano tem mais uma que eu não me recordo agora. Mas lá no site do Senado tem todas elas, dá para ler o conteúdo e tudo mais. Mas sabe o que eu gostei da ideia legislativa? Que pela primeira vez eu vi um colega... Vamos falar da ideia legislativa por último. O Luiz está agoniado, porque ele fez uns vídeos e ele está na agonia. Vamos falar da PEC, porque eu quero chegar na ideia legislativa. Mas, assim, por que esse monte de emenda? Elas são muito iguais, né? Não era melhor fazer uma só e tal. Porque assim, ó, mais importante do que aprovar uma emenda é colocar no texto do relatório. E aí, através dos nossos vereadores que estavam lá e que tinha relação com os senadores e tal, nós conseguimos uma agenda com o assessor técnico do relator.
para a gente ir lá levar as nossas demandas, né? Inclusive dessa contradição. E aqui, ó, eu quero primeiro parabenizar e agradecer os 3 vereadores que estavam lá presentes na reunião e que numa capacidade muito grande de entender qual é o papel institucional de cada um, deles como parlamentares e da gente como representantes dos trabalhadores, sempre nos colocou à frente da discussão. Falou, quem está falando por nós aqui, a Fena Guardas e tal, que vai explicar tecnicamente o que a gente precisa aqui, né? Porque vereadores deixaram a fazeres, né? Tinha a sessão nas câmaras lá da cidade dele, às vezes os guardas lá da cidade dele falaram, pô, o cara tá faltando na sessão aqui, não sei o quê, mas porque ele tá lá em Brasília na luta. Bacana, né? analisar o trabalho da instituição. Né? Isso. Qual era o nosso argumento lá com o relator? É de que os textos eles estão se contradizendo, né? O texto da PEC 133 ele está muito bom, só que com o texto que está na 06, possa ainda ficar criando essa divergência jurídica. O que eu saí animado de lá? Que o técnico, ele disse que, assim, que eles tinham percebido isso e estavam estudando para fazer essa confluência. Então, mas que era muito importante a gente conseguir muitas emendas, porque todas as emendas, elas vão para o relator. E aí ele pode já incorporar as emendas no relatório ou não. Se ele incorporar no relatório, maravilha, ela já passa a fazer parte do relatório. Aí para tirar, alguém vai ter que ter uma emenda para tirar. Se ele não incorpora no relatório, aí essa emenda vai para votação e tal, e é aquela dificuldade que a gente tem. Então é muito importante a gente conseguir fazer com que faça parte do relatório. E o fato de ter vários senadores apresentando emenda demonstra para o relator que há uma sensibilidade na casa de que esse assunto precisa ser resolvido. E tem que lembrar que no Senado são 81 senadores. Se você tem 10 emendas de 10 senadores diferentes, é mais do que 10% do Senado lá que está demandando essa coisa. Então essa semana que começa, o Evandro está indo de novo para Brasília com mais os colegas do Rio Grande do Norte, do Pará, né? Rio Grande do Norte, Pará, não lembro se tem um outro. São sindicatos já, né? Mas que vai estar lá essa semana. E já temos agendas marcadas com o senador Fernando Collor, né? Tem diversas agendas para ir conversar um a um, pedir apoio, pedir para votar favorável, pedir para conversar com o relator. Essa é a nossa tarefa, né? Na quinta-feira vai ter lá uma audiência pública, o Evandro vai falar em nome da federação lá na audiência pública. Nós estamos organizando, ainda não está totalmente fechado, mas nós vamos organizar o lançamento da Frente Parlamentar Pró-Guardas Municipais lá na Câmara. Então, um grupo de deputados que vão se organizar para defender as guardas municipais. Então, vamos fazer um evento lá, deve ser em outubro, né? Estamos organizando, possivelmente, vamos ver as agendas lá, como é que está. Será no dia 10 de outubro, que é o dia do guarda municipal. Então, é um ótimo dia para lançar um grupo de deputados que queiram defender as guardas municipais. Né? E é possível também que no dia 10 de outubro seja a votação no Senado da PEC. Então nós vamos estar lá, vamos fazer outra caravana e tal. Então essa semana o Evandro vai ajustar a agenda para isso. E para encerrar mesmo, que já está ficando longo, né, antes que o Carlão pule da cadeira aqui, a questão da ideia legislativa. Sim, é muito importante a gente ter o maior número de apoios possíveis. Veja que a gente fez uma mobilização de uma semana, quando começou tinha 300 apoios, e ontem, nesse momento, já está com... quer ver aqui, ó? Peraí, só um instante. É porque eu vi o guarda saindo daquela conversa do WhatsApp e efetivando uma ação né? mais decisiva, né? Foi lá e votou. Olha aqui, ó, hoje é sexta-feira, dia 13, estamos gravando agora 20h46, está com 20.863 apoios. Legal, mas pode continuar apoiando, continue pedindo para as pessoas apoiarem, porque é importante que a gente chegue em 30, 40, 50 mil, que é uma demonstração de força. Agora, qual o caminho? Porque as pessoas me perguntam, mas o texto aqui está falando de não sei o quê. Gente, isso aqui é uma ideia legislativa, não é um projeto de lei. Porque muita gente não assinou, porque aqui está falando de... Tem um lugar aqui que o menino realmente exagerou na dose, e ele fala
Vamos lá, o inciso 6. Guardas municipais. Os municípios poderão constituir guardas municipais armadas e permanentes destinadas ao policiamento, proteção de seus bens, serviços, instalações e populações com poderes de polícia administrativa e judiciária. Fala, mas como guarda a polícia judiciária e tal? Assim, isso não é um texto de uma lei, isso é uma ideia legislativa. Como é que funciona? Quando ela chega nos 20 mil apoios, isso é encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, do Senado, perdão. E lá, eles necessariamente vai ter que discutir o assunto. E aí vai chamar especialistas e tal, que somos nós, né, no final das contas, para defender, para falar, enfim. E a partir do fruto dessa discussão, esta ideia legislativa pode virar um projeto de lei, né? Um projeto de emenda constitucional. Aqui no site, tem até quem acompanha, eu estava olhando, que eles têm um número aqui, né? Porque tem 1 milhão de ideias legislativas lá que o povo propõe, as mais malucas possíveis. De todas que foram propostas até agora, 52 foram debatidas pela Comissão de Direitos Humanos. E dessas 52, 18 foram transformadas em projeto de lei ou em PEC. Né? Em PEC. Então, a nossa vai ser a 53 aí. Né? Esperamos que ela seja a 19ª. A ser transformada em PEC. Mas isso vai depender da nossa pressão lá, da nossa mobilização, da nossa organização, se a gente conseguir chegar em 40 mil assinaturas, né? Porque não é possível, a gente vive dizendo que nós somos 140 mil no país e tal, não sei o quê, e aí para conseguir 20 mil assinaturas nós levamos uma semana. Mas nós precisamos continuar nisso para chegar nas 50 mil, cada guarda desse país, parente e tal, fazer isso, porque isso vai fortalecer toda essa disputa. E como ainda está em discussão da PEC, da questão da reforma, vamos continuar pedindo para as pessoas assinarem, né? Demonstra força. Aquele colega que não estiver muito habituado com essa questão da internet, pede para o colega. Porque muitas vezes a pessoa lá se pede para sua filha de 8 anos que ela vai saber fazer. A pessoa se atrapalha lá de colocar senha, né? Aí um colega ajuda. A filha de 8 anos realmente vai aqui, ó. Bom, vamos encerrar que nós realmente foi mais comprido, então assista tranquilinho, curta, comente, compartilhe. Nós fizemos um videozinho aí da FENAGuardas para mostrar um pouco a nossa realidade da diferença com digamos assim, um trabalhador comum, né, que em algum momento desse programa já apareceu ou vai aparecer, né, e até a próxima semana, né, a gente está de volta aí para que você fique por dentro. Pessoal, fica com Deus e boa noite para vocês.